Bom dia, amigos. Bom dia, Pedro Romero, meu querido amigo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. Só estou aguardando a doutora Lorena Cargaglione entrar para darmos início aí à nossa live, tá? Já chamei aqui, acredito que ela já está ingressando, acabou de entrar. Doutora Lorena mandou aqui a requisição. Só um minutinho. Bom Oiê, dia, tudo bem? tudo bem, Pedro? Como vai? Bem, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem? Sim, tô Ouve, escutando. né? Vamos lá. Aham. Nós tivemos aqui uma demanda, né, para trazer alguém para falar sobre os desafios do início de carreira. E eu pensei em você porque vim acompanhando o seu material. Eu queria que antes da gente Eita, entrar no obrigada. objeto da nossa live, que você falasse um pouquinho sobre você, contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente. Pedro, eu agradeço demais o convite, demais falar que fui escalada aí para estar aqui hoje falando um pouquinho com vocês sobre como iniciar na carreira. É uma paixão para mim. E vou falar um pouco da minha trajetória e por que eu estou fazendo isso, né? Engraçado que eu tenho recebido questionamentos de colegas até um pouco mais velhos, mas Lorena, você vai parar tudo, vai parar seu escritório para agora falar sobre como iniciar na advocacia. Tipo, é um choque, né? Conflita um pouco com a imagem do meu escritório, teoricamente, ou a imagem que eles pensam que eu construí. E aí eu sempre tenho uma resposta que esses dias de pandemia me trouxe um resgate. Eu sou formada aí há 10 anos, advogada, portanto, há 10 anos, e esses dias de pandemia, de fato, é um novo normal e fez com que eu me reinventasse na profissão. A pandemia trouxe um novo sentido, e é o sentido realmente de solidariedade, de compartilhar conhecimento e de ajudar. Então, dentro disso, eu falei, como eu posso ser útil, sabe? E eu amo a minha instituição. Quando eu falo que para mim é um presente estar aqui, é porque é realmente. Falar pela OAB, para mim não tem nada mais motivador do que participar da instituição OAB e falar pela OAB. Toda vez que eu represento a OAB, eu consigo ver que o meu desempenho é muito melhor, porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço e apaixonada pela minha instituição. Então pensei que de repente eu pudesse nesses 10 anos me presentear fazendo o que eu gosto, que eu realmente gosto, que é compartilhar conhecimento, isso é um presente para mim, de verdade, com aquelas pessoas que estão começando. Porque se a cada vez a gente forma jovens advogados e profissionais competentes e ajuda esses colegas, cada vez mais a gente tem advogados melhores, profissionais melhores, então isso nos ajuda muito a formar entendimentos melhores nos tribunais, a ser melhor recebido pelo judiciário, sabe? Então, como a gente tem aí 1.200.000 advogados, então é um meio e é uma forma da gente se conectar a todos, todos imbuídos desse mesmo sentimento no sentido de um aprendizado constante. Então, para mim, isso tem sido um presente muito grande e um prazer muito grande. Eu falo que eu que aprendo muito, então eu estou muito feliz aí em poder, nesses 10 anos da minha vida, da minha carreira profissional, me dedicar um pouco à jovem advocacia. E no que você precisar, viu, Pedro? No que precisar mesmo, Eu, tô eu junto como agradeço parceira aí. Eu agradeço a sua disponibilidade. Você que, desde o primeiro momento que tivemos contato, já disse sim. Você que sempre se colocou à disposição da Comissão da Jovem Advocacia. Eu tenho certeza que você é instrumento de inspiração para muitos advogados e muitas advogadas também. Porque, principalmente para aqueles que estão ingressando na carreira e estão querendo enveredar na área tributária, que é uma área que você é referência no nosso estado, tenho certeza que te tem como um grande espelho, um grande aí norte para seguir.
Mas, Lorena, eu tenho acompanhado as suas lives, você tem um material bem bacana sobre algumas dicas, sobre algumas orientações para aqueles que estão ingressando na nossa amada profissão. O que você tem a dizer para o É advogado que verdade. está começando agora? Você que já tem 10 anos de experiência, se você pudesse conversar com a Lorena de 10 anos atrás, o que você falaria? Nossa, seria um aulão, hein? O material que a gente fez chama 10 passos de sucesso para iniciar na advocacia. 10 passos para ser um advogado de sucesso. E é engraçado que eu sou muito devota e eu me apego muito em passagens, assim. Eu vejo que toda a minha vida foi uma passagem. E cada, sabe um degrau? Real, eu vejo isso. Uhum. Então, são 10 anos, 10 passos, entendeu? A gente fez esse link, eu e a Ellen, no objetivo de fazer uma retórica, voltar ao nosso começo, falar, putz, se eu tivesse lá atrás, exatamente o que você me perguntou, se eu pudesse voltar 10 anos, o que eu faria diferente? E eu errei muito, gente. Realmente, eu errei demais em 10 anos. Eu calcei sapatos e troquei várias vezes. Aí eu via que o que eu estava antes era melhor. Aí eu fui por um caminho e lá na frente falei, putz, quebrei a cara, tinha que voltar e começar do zero. E no meu 5º ano de advocacia foi uma reestruturação assim fenomenal da minha carreira, porque eu tive que realmente me sentir no começo, sabe? Falar, putz, já tô com 5 anos e não tá fluindo, não tá indo, o que eu tô fazendo de errado? Então, aí, minha sócia, Ellen Guedes, ela é do Café com Tributo e fez esses 10 passos também. Então, minha grande parceira de vida errou junto comigo nesses erros aí que a gente fala que foram importantes para o nosso crescimento, mas que se as pessoas puderem evitar, é muito bom, né? A gente ter uma pessoa que já passou pelo que a gente está passando, porque no começo a gente tem 2 problemas. Um é a necessidade de se mostrar para o mercado e a insegurança da profissão, aliado ao desconhecimento, porque é tudo muito novo. E, de fato, ainda que você tenha estagiado, você pode estar um pouco mais preparado do que aqueles que nunca estagiaram. Mas entrar na advocacia é muito diferente. A gente nada com tubarão É um mesmo outro e mundo. é outro mundo, porque você tá aí no meio de 1.200.000 e a maioria dos jovens advogados, e eu me vi assim no começo, tá, gente? Eu tive que ter uma maturidade profissional muito grande para hoje não ver concorrentes. Mas quando você olha para o lado, você olha todo mundo como seu concorrente. Se um colega seu falar, eu fechei um contrato com fulano de tal, você fala, putz, como eu queria esse cliente, filho da esse aí meu concorrente. Aí você passa a enxergar o seu amigo como seu concorrente. Esse é um dos principais erros. Principais erros mesmo, a gente fala muito sobre isso. Eu tive que aprender muito, melhorar muito nisso. Quando a gente passa a olhar o nosso colega como nosso parceiro e nosso aliado, abre a mente, você voa, aí Sabe? você nada. Você nada mesmo num meio muito bom e você ter essa consciência que ninguém é como você. Ninguém faz um trabalho como o seu, que você é único dentro daquilo que você faz e que as pessoas vão te procurar não só pelo que você sabe de direito material, mas pela competência e segurança que você tem na hora do trato, aí você nada de braçada. Aí você deslancha. E óbvio que o que te dá garantia para fazer isso não é ficar estudando técnicas de vendas, nada disso. Mas é a propriedade que você tem sobre o assunto. A cada vez mais que você confia, que você sabe, você vai subir no nível, e aquilo te dá uma segurança de você Perfeito. pode navegar com muita tranquilidade. E aí a concorrência, você perde isso. Você fala, poxa, tem 10 pessoas que fazem o que eu faço? Tudo bem, ótimo. E se eles fizerem bem, bom, é bom para mim, porque ele vai despachar com o magistrado e vai ser bom, e vai ser um entendimento bom que eu posso usar aquilo para mim também. Então eu posso usar do meu parceiro, do meu colega que faz a mesma coisa, atua na mesma área que eu atuo, em meu favor. Então, se a gente tem mais advogados atuando de uma forma boa, conseguindo boas decisões, é bom para mim. Pô. Eu, por exemplo, atuo só no tributário, como você falou no começo. Mas eu consigo atender o estado de Mato Grosso todo, o Brasil todo. Todas as empresas podem ser minhas clientes? Eu não consigo. Então, se eu não tenho perna
para chegar no Brasil inteiro, embora eu atue em outros estados, mas eu não consigo atender todas as empresas do Brasil. E se algum dia isso acontecesse, meu serviço ia ser de péssima qualidade, entendeu? Então, se tem mais advogados fazendo isso e fazendo bem, o tribunal vai formar um entendimento melhor sobre aquele assunto. Ótimo para mim. Só que Com eu tive que. certeza. Não é, não E é... eu noto muito isso que você colocou de confiança e também desses primeiros passos. Vários amigos que saíram da faculdade foram para assessoria jurídica, nos tribunais, no Ministério Público, por exemplo. Quando voltam para a advocacia, são jovens advogados. Muitas vezes já com 20 anos de formado, 10 anos de formados, mas nunca advogaram. E o lance de você advogar não é só o que você aprende na cátedra, nos bancos da faculdade. É muito mais do que isso, vai muito além. A advocacia é muito de entrega, não é somente de você ter ali um conhecimento jurídico, ou mesmo uma boa Tem que carta ter de clientes, uma boa habilidades clientela, né? multidisciplinares, né? Exatamente. Ficou na Então, moda falar e um ponto soft. que eu enxergo também é o lance da segurança que você citou. Realmente, todo mundo, quando você falou, concordou aqui nos comentários do chat. Realmente, você vai ficando mais seguro. O advogado tem que dominar muito mais. Aí a Helen está falando, a advocacia é uma função social e a gente vê realmente com o espírito do que é o advogado. Quando ela falou um ponto muito bacana e a gente vai abordar sobre ele aqui. Vou entrar logo nos 10 passos que eu tô com medo de não dar tempo. Mas uma coisa muito legal, que foi um divisor de águas, assim, na minha profissão, na nossa profissão, foi quando a gente entendeu o papel do advogado. Porque muitas vezes a gente faz toda a faculdade. Ô, primo, família, Aí, gente, Lenine, Lenine, grande Lenine. Lenine é meu primo, orgulho demais, é um profissional de ponta aí no direito Foi eleitoral. Cojade, Lenine era da Cojade, mas uma vez Cojade, Cojade para sempre, né? Sou super orgulhosa desse primo, orgulhosa mesmo. Mas ele falou que duas sumidades. É família, né, gente? Então, família você não pode levar o pé da letra. Sempre a gente puxa a sardinha. Mas, gente, quando eu não entendia muito. Sou advogada. Ok, na faculdade não me explicaram o que era ser advogado. A gente estuda muito pouco código de ética. Eu mesmo não sabia a história da minha instituição. E meu pai era um cara fenomenal em história. Ele lecionava história do direito. Então lá em casa a gente tinha que estudar código de Hammurabi e tudo mais. Se você me perguntar, eu sei de trás para frente, frente para trás. Ele falava que era muito importante saber esses princípios, saber filosofia. Eu falei, que eu quero nada disso, nada. E eu desmerecia, sabe? Eu quero mais a prática mesmo. Eu queria ir pro embate, entendeu? Eu queria viver aquele direito material, tributário. E quando eu formei foi um choque, porque eu caí no mundo, e caí no mundo aí com 1 milhão de advogados que eu via como concorrente, aquilo virou um conflito na minha cabeça gigante. Eu falei, o que eu tô fazendo? Gente, quem eu sou? Quem é você? Nossa, olha essas pessoas, são muito melhores do que eu. O que eu tenho a oferecer para elas? Eu nem sabia o que era advogar. Eu não sabia o papel do advogado. Aí eu tive que parar e falar, não, o que meu pai falava era verdade. Eu tive que estudar o papel do advogado para a sociedade. Qual é a função do advogado? E aí o que Ellen falou, é a função social do advogado. Qual é a função social do advogado? Quando eu parei, internalizei e falei, putz, ser advogado é isso? Ah, eu não quero concurso, eu quero advogar. Eu quero ser isso. Eu quero ser um meio, eu quero ser um instrumento de igualdade social, de embates perante a sociedade, de defender a Constituição. Ah, não, eu quero Realização isso. da justiça. Exatamente. Eu quero isso. Aí eu falei, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Me apaixonei. Comecei a estudar grandes advogados. Aí comecei a estudar Assembleia Constituinte, Mauro Benevides, que foi vice-presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães. Aí eu fui para essa parte da história. E aquilo ali me deu muita base, que eu já entendi o papel do advogado. Eu falei, bom, então dentro do que eu vou fazer, que é tributário, eu vou ser o melhor dentro disso. Então eu busquei ser a melhor tributarista com essa função do advogado. Então, eu quero... E qual que eu vejo que é o papel do tributarista? É o equilíbrio da balança.
O Estado, eu vou falar só do tributarista porque é a minha área, tá? Mas de cada um faz a sua adequação aí, eu acho que vai ficar lindo. Porque o Estado tem a função de arrecadar o tributo, de me cobrar o tributo. E antes de ser um dever do Estado me cobrar, é um dever meu pagar. Então, quando eu passei a entender isso, qual é o papel do advogado tributarista perante a sociedade, que é fazer esse equilíbrio da balança, eu sempre uso uma frase que é: dai a César o que é de César, e no caso César é o Estado, eu vou dar o tributo que é do Estado para o Estado, mas eu não vou dar tudo que o Estado pede, eu vou dar só o que é devido. Aí entra o meu papel, fazer esse equilíbrio entre tudo que o Estado pede, entre toda a arrecadação que o Estado solicita, entre todos os fundos que o Estado cria, não, e o que é realmente devido e necessário para manutenção, porque o imposto tem um fundo social, que é a manutenção de serviços gratuitos, a gente sabe disso, é a manutenção do Estado. Ora, se o meu imposto é só para manutenção do Estado, eu tenho que ficar pagando supérfluo? Não. Não é do meu bolso que tem que sair isso. O Estado tem que fazer uma reforma administrativa e, dentro do que a gente já paga, cortar seus gastos. Simples, ponto. Então, quando eu passei a entender isso, abriu minha mente e quebrou um tabu. E aí, dentro disso, eu fui navegando, entendeu? Então, eu soube me entender, me encontrar como profissional, primeiro, voltando à história toda do direito e qual é o papel do advogado. Primeiro, por que surgiu o direito? E aí eu fui. Por que surgiu o imposto? Na onde veio o advogado? Como surgiu a OAB? Aí eu fui estudar a Revolução de 1930 para saber como que surgiu a instituição OAB. E muita gente critica, vou fazer só um ponto aqui, e me criticaram muito quando eu falei isso, e eu acho que as pessoas têm que criticar mesmo, e só pode criticar quem está disposto a ajudar. Então, quando as pessoas criticam, eu falo, tá, criticou? Vamos me ajudar então. Então, vem me ajudar a melhorar. Então, todo mundo que critica tem que estar disposto a ajudar, a contribuir. E eu critico muito, e critico às vezes até a minha instituição, porque eu estou lá dentro, eu batalho, eu arregaço a manga, e eu estou disposta a contribuir, entendeu? Então, todo mundo que quer criticar por criticar, gente, né, não condiz. Então, as pessoas criticam muito o viés político da OAB. Ah, a OAB tem se manifestado em situações políticas. Então, você não estudou a nossa história. A gente nasceu, a OAB surgiu no meio de uma revolução de 1930 com viés e caráter eminentemente político, na época aí de Ulisses Guimarães, que depois chegou a ser, inclusive, no 88, candidato. Então, a gente surgiu no meio de uma revolução instituída com caráter político. Ora, se o papel da OAB é defender a sociedade, e toda vez que politicamente a gente se sentir massacrado, lesado, cabe quem nos defender? A OAB. Então, Perfeito. todos os nossos posicionamentos são em defesa não apenas da nossa classe, mas como da sociedade. Então, essas pessoas têm que estudar a nossa história, estudar como a gente surgiu, criticar como uma forma de contribuir e de ajudar, sabe? Então, eu vejo muito a OAB Sim. assim, por isso Eu, que eu eu amo falo essa muito instituição. isso, eu falo muito isso, Lorena, na entrega de carteira. Quando entregamos carteira, eu sempre falo que para você ter a legitimidade para criticar e até falar mal, você precisa estar no sistema. Porque para você criticar o que você não conhece, você está com achismo, com suposição. Para você ter um raciocínio crítico bem elaborado, você tem que participar, conhecer e aí sim exteriorizar para o mundo qual é a sua opinião sobre aquilo. Caso contrário, é meramente um achismo. E o achismo ele não vale de nada muitas vezes. Isso é verdade mesmo. É um pensamento que a gente constrói, você vê que a gente nunca tinha conversado sobre isso, mas quem vive o sistema entende que é isso mesmo. Falam muito, dos 10 passos, eu já vou adiantar, vou entrar neles, que eu acho que eu estou mais falando do quarto passo aqui. Tudo que eu falei se inclui no quarto. O primeiro é que a carreira começa na faculdade. Eu tive dificuldade de visualizar isso. O estagiário é um estágio antes de ser advogado, né? Então, nessa fase, normalmente a gente não está muito ligando. A gente fala, oba-oba, não, quando eu formar, eu vou pensar nisso só quando eu formar, só quando eu formar. E muita gente ou não faz estágio, Estuda ou para passar na prova. estuda para passar na prova. Helen está falando, toda a representação de classe é de cunho político. E a nossa é a maior instituição de classe do país, é a OAB, com 1.200.000 advogados. Então, sem dúvidas que a gente tem viés
e veia política muito forte. Ponto, né? E, além de sermos aí legitimados universais para propor as ações constitucionais, de Artigo tanta 103 da Constituição essa Federal, veia política exatamente. que corre na OAB. Não tem como fugir disso. E se não me engano, tá? Vamos ver se. Eu acho que é o artigo 103, mas depois eu vou pesquisar certinho. Mas enfim, acho que no artigo 103 da Constituição a gente está lá como um dos legitimados. Bom, o primeiro, a gente estava falando que a carreira começa na faculdade. E muita gente não leva a faculdade com a seriedade. Não digo só de estudar, né? Mas lá você vai encontrar professores. Esses professores são advogados, ou são magistrados, ou são juízes, ou são procuradores, enfim. São colegas. No futuro, todos eles serão seus colegas. Se você escolher um concurso, eles vão ser seu colega. Se você escolher a advocacia, eles vão ser seus colegas. Então, ali ele já forma uma identidade sobre você. Ele já passa a te analisar. Pô, o Pedro foi bem, pô, levou a faculdade a sério, estudou, pô, o Pedro tem potencial, esse cara vai se destacar, hein? E muitos deles na faculdade te estimulam. Pô, Pedro, pô, Pedro, vi que você não se deu tanto aqui, mas, cara, você tem um potencial fenomenal. Isso é gostoso, sabe? Então, de fato, a carreira começa na faculdade, não tem jeito. E muita gente não leva a sério, mas ainda que não leve a sério, dá tempo de consertar, né? Se você não levou a sua faculdade como deveria, dá tempo de consertar. A segundo ponto que a gente fala é para você escolher uma área de atuação, um nicho. Ou nichos que se comuniquem, tipo empresarial e tributário. Sabe? Eu não vou fazer tributário e eleitoral. Sabe sim? Não comunica. Não, você pode ter um escritório que faz tudo. Pode, desde que tenham pessoas que sejam especialistas naquela área. Porque se eu, Eu procuro, particularmente, Lorena, procuro pegar da improbidade ao criminal. São as áreas que aí, eu tenho uma facilidade maior de entender o que está acontecendo com o cliente. É uma área que eu gosto de atuar. E elas, não invariavelmente, tem se comunicam, né? O sujeito, às como. vezes, comete um ato de improbidade e esse ato é também um crime. Então, às vezes, a gente consegue, com a mesma estratégia defensiva, defender o cliente ali. E aí, é bem isso que eu tento colocar no meu escritório, é essa dica que você deu de... Eu, por exemplo, não pego trabalhista. Eu não tenho uma clientela trabalhista, nem aparece, porque não tem muito a ver com o meu escritório. Eu não tenho essa identidade com o direito do trabalho. E acaba nem aparecendo. Também não. Olha, eu admiro muito quem tem. Gente, eu acho que minha sócia devia participar aqui com a gente, porque ela tá aqui, ó, só nos comentários. Ela é demais, acho um fenômeno. É a pessoa que me inspira da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. E ela também contribuiu muito nesse material. Aliás, fizemos juntas, né? Então, muito bom ter alguém para compartilhar essas coisas da vida. Mas, enfim, o segundo, quando a gente fala de nichos, nichos que se comunicam, é exatamente isso. Por exemplo, na minha área tem tributário, e tem crime contra a ordem tributária. Eu faço crime contra a ordem tributária sozinha? Não. Porque crime contra a ordem tributária envolve aspectos penais, prazos processuais penais, coisas do direito penal pesado, assim. E eu não domino com propriedade. Aí o que eu faço? Parcerias. Naquilo que eu não sou bom e que eu preciso para sobreviver, e um cliente de direito tributário que me procura, fala, olha, eu estou com esse problema, e eu vejo lá que é uma notificação tributária, e daquilo ele desenvolveu uma denúncia para a Defaz e virou um crime contra a ordem, eu procuro parceiros. Eu preciso desses parceiros para sobreviver? Naquele trabalho, preciso. Eu domino o penal com propriedade? Não. Se eu vender isso para o meu cliente, eu vou estar sendo desonesta com o próprio cliente. Primeiro comigo, e a maior desonestidade que a gente tem é com a gente mesmo, e depois com o nosso cliente. Então, se eu faço isso, eu vou ferrar esse cara. Eu não vou ser boa para ele. E outra, o ego e a arrogância que a gente tem, não, eu dou conta, pô. O que é um penalzinho aqui? A base de estudo é tributária? Vou dar conta disso aqui. Cara, eu vou me acabar. Porque eu não vou ter sucesso e o advogado só tem uma coisa. Você não ganha dinheiro com seu carro. Você não ganha dinheiro com sua casa bonita. Você não ganha dinheiro com a sua empresa. Você ganha dinheiro com o seu nome. O advogado, ele só ganha dinheiro com uma coisa, gente, com o nome dele. Então, a vida toda, o que o advogado trabalha para fazer? Construir um nome. Você pode colocar tudo isso a perder, anos de profissão, com uma causa que você foi arrogante,
achando que conseguiria dar conta em matérias que você não domina, entende? Então, você pode, nesse caso, vender o que você não faz, vender aquilo, falar, não, eu faço isso aqui, eu faço tranquilamente. Você está vendendo uma coisa que você não é, pô. Você não está sendo honesto, nem com você, nem com o cliente. E aquilo ali pode te prejudicar muito. Então, nunca prometa o que você não pode cumprir. Não venda aquilo que você não sabe. E a gente tem isso como princípio, assim, muito, irregado, assim. E muitas vezes eu vi tentação mesmo. Putz, possibilidades de ganho em que eu até precisava muito. Falei, meu Deus, eu tô precisando disso. E ter que dividir com um colega, que daí eu ia fazer a parte tributária e ele ia fazer a parte criminal, mas era o mais certo, a atitude mais correta, e no final nós dois juntos trabalhamos para um bem maior, que é o êxito da causa, entendeu? E o êxito do cliente, sempre pensando aí no cliente. Então, Perfeito. o terceiro passo é esse: faça parcerias. Saiba escolher seus parceiros, porque ao mesmo momento que o parceiro pode ser bom, pode ser ruim. Escolha parceiros com que você se identifique, que tem aquela veia que você tem, que tem aquela gana que você tem, que vai arregaçar as mangas como você, entendeu? Então, se você visualiza na pessoa um fio de identidade, qual é essa pessoa que você vai escolher, sabe? E eu tenho parceiros no criminal, então essas pessoas me dão muito suporte nisso. Eu atuo muito em crime contra a ordem, fazendo única e exclusivamente o que eu sei fazer, o que eu amo fazer, o que eu nasci para fazer, que é tributário. A parte criminal, terceirizo. Parceria. Trabalhamos em conjunto. Sucesso. Alguém tem dúvida que, né, ele vai fazer o melhor dele e eu vou fazer o meu melhor? Né? Vou dividir para no final somar. Então, isso aí, para mim, é um conceito que a gente lá no escritório não abre mão, que é ética profissional. Exatamente isso. Quer acrescentar ou Não, não, posso ir tranquilo. tocando? Posso Eu ir? estou acompanhando os comentários para ver se alguém faz alguma pergunta. Mas pode dar sequência. Então, vou dando Eu, sequência eventualmente, para eu gente. faço um apontamento ou outro, mas pode dar sequência. Hoje a gente está aqui para te ouvir. Ah, oh, que honra! Eu Mas fico nós muito feliz queremos mesmo. ter contato aí um pouquinho com a sua experiência. Tá. Então, vamos lá. O quarto passo que eu acho muito importante e que eu também só fui desenvolver entre os meus 4, 5 anos aí de advogada é saber a importância da OAB. Meu pai foi candidato à OAB, inclusive concorrente de um grande amigo nosso, amigo da minha família, que é o Fayad. A Marina cresceu comigo, a gente sempre foi vizinha. E meu pai foi candidato, na época o Fayad ganhou. E aquilo ali, no começo, me deu um... Eu vi a instituição e vi a instituição de longe. O Fayad me aproximou muito, muito da instituição OAB. Eu só tenho a agradecer isso a ele. Meu pai era um apaixonado pela OAB. A mãe do Lênin aí foi presidente da OAB. Hoje o Léo é nosso grande presidente, pessoa que eu tenho muito orgulho da forma que ele conduz, porque é um presidente muito democrático. Raramente a gente vê isso. Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não sei como ele faz isso. Ele consegue acompanhar todas as comissões, não sei se é assim na sua, mas na nossa, ele dá opinião sobre tudo. Não, tem que ser assim, tem que colocar mais pessoas. Então, ele é uma pessoa que eu admiro muito. Antes de falar contigo, eu estava falando com ele. Você Ai, vê, eu admiro ele muito pela forma como ele conduz a nossa instituição, de fato. Eu leio ele meio que onipresente, né? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, muitas pessoas falam, mas para estar na OAB, não gosto dessa politicagem. Gente, não tem que ser. Simplesmente para estar na OAB tem que ser advogado. Simples. Você está na OAB, é advogado, você tem direito. Ali é a sua casa. Você pode se inscrever em mais das 30 subcomissões que tem. Nós temos hoje aí várias subcomissões. Várias, várias, várias. Eu vi pessoas que não tinham família na advocacia, em nada, em concurso, em nada. Meteram a família toda de médico, família toda de dentista, sabe? Família toda, enfim, de outras áreas que passaram, que se formaram e se inscreveram nos quadros da ordem. E o que a OAB propicia de amadurecimento profissional é surreal. Porque quem está dentro do sistema, vive o sistema OAB, vive a instituição OAB, trabalha. Primeiro exatamente. ponto, você vai trabalhar Ô, muito. Lorena, me permita fazer uma pequena ponderação nisso. Eu não tenho sábado e domingo. Esse domingo, eu estava atendendo ligação de jovem advogado com problema na delegacia.
Então, eu tenho canalizado em mim toda a representatividade da OAB no que se refere àquele que está dando o primeiro passo dentro da instituição, na nossa profissão. Então, nós estamos falando aí de mais de 50% do nosso público. O OAB é jovem advogado, tem ali, está na margem dos 5 anos. E Eu é tenho bom falar duas, que não vocês sei se você trabalham de quer. graça, né? É um trabalho Exatamente, é voluntário, voluntário. gratuito. É para quem gosta. Isso é para quem gosta. Não é para quem quer, é para quem gosta. Além de querer, tem que gostar. Ô, Lorena, Alguém eu tem tenho. dúvida que o Pedro tem no viés, na veia dele, OAB, amor por isso, porque ele faz tudo isso de graça? Alguém tem dúvida o quanto ele é apaixonado pelo que ele faz? Não, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho duas perguntas, eu fui anotando aqui. Você quer responder ao final ou quer dar sequência? Como que você quer fazer? Como fica melhor para você? Não, você pode fazer que a gente vai. A primeira pergunta que eu registrei, se eu não conseguir registrar sua pergunta, eu peço para aquele que fez que faça novamente. Mas a primeira que eu registrei foi do Pedro Romero. Ele pergunta se é melhor começar sozinho ou já começar com sócio, qual é a vantagem de um sócio? Eu vou emendar com a outra pergunta do Cleiton Alves, que ele pergunta como se sustentar. Acho que até comunica um pouco as perguntas, como se sustentar no início da carreira, nos primeiros meses, no primeiro ano de advocacia, quais são as dicas para se sustentar na profissão? São Bom, duas perguntas que eu identifiquei aqui. boas, eu gostei. Eu ia responder essa segunda, a primeira eu não vi, mas eu achei bacana. Tá. Se começa com sócio ou começa sozinho? Primeiro você tem que ter em mente que sociedade, se você escolher por sociedade, escolher sociedade para durar. Não escolhe pensando, se não der certo, vou terminar. Escolhe pensando, tem que dar certo. É a minha única opção, tem que dar certo. E sociedade é um casamento real. Realmente é um casamento. Vocês vão ter dias que vocês não vão querer se olhar. Tem dias que ela foi por um caminho, você vai querer ir por outro. E aí vocês têm que, com muita paciência, é realmente, gente, um trabalho. A sociedade, você tem que escolher um sócio não com o mesmo perfil que o seu, mas que complementa o seu perfil. Um sócio que tem o que você não tem. Porque se é para escolher um sócio que tem o que você tem, você fica sozinho, entendeu? Eu acho que é válido ser sozinho, mas talvez seja mais difícil. E aí eu digo pela minha experiência. Eu abri o escritório em sociedade e a minha sócia tem muitas coisas que eu não tenho. Ela contribui comigo em muitas coisas. Por exemplo, eu sou 100% emoção. Emoção mesmo, eu sou da emoção e ela é mais razão. Então ela é voz da razão. Ela me acalma na minha agitação. Quando eu estou no auge do afobelar, epa, aí ela vai racionalizar o meu sentimento e falar, não, o caminho é esse. Juntei o que você está emotivo, o que você aflora com o que é certo. E aí, no fundo, eu falo, não, mas eu pensei por esse caminho. Aí, mais uma vez, a gente vai pensar, ah, não, não, dá certo assim. Sabe assim? Então, ela complementa o que eu não tenho. E para ter sócio, você tem que ser exatamente assim. Não pegue pessoas que têm o mesmo perfil. Porque daí vocês vão pensar mais ou menos a mesma coisa. Então, você não vai chegar muito longe. Tem que ser pessoas que pensem diferentes, exatamente diferente. Para você se moldar, porque muitas horas você vai ceder, entendeu? E sociedade é isso, é ceder, ceder, igual um casamento, é ceder, 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 em prol do bem maior. E vocês têm que ter uma visão juntas lá da frente. Tá, Ô, Lorena, muito me clara. permita só fazer um registro. A Ellen Freitas é a vice-presidente da COJAD. Ela acabou de colocar, eu quero conhecê-la, já fiquei fã. Então você já ganhou mais uma fã. A vice-presidente da COJAD já virou sua fã. Ellen, Fã sua e da Ellen Guedes, pelo jeito, porque ela colocou no plural. Eu quero conhecê-las. Então imagino que seja conhecer a Lorena e conhecer a não, Ellen tamo também. junta, pode me chamar que a gente É o já escritório estamos aqui. GG, não é? Escritório GG. É, GG, é verdade. E Ellen, Pode continuar, exatamente, Ellen desculpa. como igual, a vice. Bacana, tá aí à sua disposição, que você precisar. Então, eu escolhi sociedade, deu muito certo, mas o que a gente fez logo que abriu o escritório? Nós estruturamos tudo juntas. Sabe, missão, visão, valores e planejamento a gente fez juntas. Então, toda vez que eu quero fugir disso, ou sem querer eu dou uma ideia que foge disso, ela me resgata. Epa, nossa visão é essa, a gente quer chegar lá. Você está fazendo um negócio que vai chegar longe. E ela, a mesma coisa. Toda vez que ela vem com uma ideia, eu, opa, nossa visão é essa, a gente quer chegar nesse ponto, o que você está fazendo vai distanciar desse ponto. Então, a gente é muito atrelado a um plano de carreira, planejamento, planejamento. E eu vou falar disso bastante aqui,
tem 20 minutos, então vou acelerar um pouco para dar tempo de falar disso. Mas planejamento é um negócio importante. Então, começo da carreira, gente, planejamento. E a gente tem uma técnica, chama 5/5. Os primeiros 5 anos, você tem que se dedicar única e exclusivamente a aprender, a performar. Não pense em dinheiro. E aí eu entro na sua segunda resposta, sua segunda pergunta. 5 anos, você tem que dar, ó, ralar, ralar. Você tem que ter dinheiro necessário para sua manutenção e sobrevivência. Óbvio, ninguém vai passar fome, entendeu? Os primeiros 5 anos não era de pensar em ganhar dinheiro, isso é atalho. As pessoas que estão pensando em ganhar dinheiro estão pensando em atalho. Você não está pronto. Simplesmente você não está pronto. Você está nadando com o tubarão, gente. Você está nadando com 1.200.000, você não está pronto. Tem gente que não mais capacitada que você. Não pense em ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro, vai se acomodar, e não é isso que vai fazer você sobreviver no mercado, entendeu? Se você quer ser advogado, quer ter sucesso na advocacia, quer se destacar no que você faz, 5 anos, cara no estudo. Você pode abrir escritório com 2 anos de formado. Você pode fazer isso, com 1 ano e pouco de formado. Problema algum. Lembrando que é 5 anos na raça, não tem feriado, não tem final de semana, não é terceiro turno, é hora extra, é hora de se dedicar, é fazer os melhores cursos, entendeu? E hoje a gente tem muito curso gratuito. O ESA tá de parabéns, Bruno Sintra, com cursos fantásticos. Bruno é um cara que está conduzindo a ESA para um patamar surreal. A ESA está com muitos cursos bons. Eu acompanho, tá, gente? Eu mesma já fiz vários. Gratuitos também tem muitos. Então a OAB te dá esse suporte. Só não vai atrás quem não quer. Você acha tudo no OAB. A E OAB é preço sua casa. acessível, né? Tem gratuitos e tem de preços acessíveis e bons, com professores de renome nacional. O que o advogado tem que ter em mente é tudo você socorre a OAB. Corre para a OAB, pô, lá é sua casa, sabe? Sua mãe. Exatamente isso. E eu demorei muito para ver isso. Então eu patinei coisas que eu não precisava se eu tivesse enxergado desde o começo que a OAB é minha casa. Ponto. Simples assim. E eu levo muito isso. Ah, não gosto de política? Aí se inscreve lá, participa. Não precisa ser vice, não precisa ser presidente. Só de estar ali, você vai estar com os melhores. Você vai crescer num nível surreal. Surreal. Então, Lorena, eu tenho um questionamento interessante. Se você conseguir achar aí, é da Adriana C.A. Barbosa. Eu estou tentando enxergar aqui. tá assim. Adriana Caso Barbosa. Vai Consegue ver ter a pergunta dela? curso de iniciação na advocacia tributária? É isso? Na minha família, Ah, conseguiu ver tá. aí? Pode ler. Vamos lá. Na minha família não tem nenhum advogado. E as pessoas pensam que advogado, perdão, e as pessoas pensam que estão ao redor, querem consulta o tempo todo. E pagar que é bom ninguém quer. Como responder sem ser mal educado? É a pergunta da Adriana. Pelo que eu entendi, ela tem uma família que ninguém é advogado. E aí, por ela ser a única advogada da família, o pessoal fica pedindo serviço para ela. E como que ela responde sem ser Sem mal educado? vergonha. Interessante a pergunta da Adriana, colega. passei muito por isso. E passo muito, embora minha família tenha vários advogados. Mas vou falar, no começo eu não tinha muitos clientes. Então, me ajudou muito as coisas que eles me procuravam. Primeiro que eu vi que confiavam em mim e eu me sentia privilegiada. Pô, estão confiando em mim, sabe? Legal isso. E depois que eu estudava muito para aquilo. Então eu comecei fazendo favores para a família e depois passei a monetizar isso. Nos 2, 3 primeiros que deu certo e viram que eu conseguia resolver, eu passei a monetizar. Nem que seja atendimento por hora, tá? E eu sou super a favor de advogado cobrar por hora, mas não vou falar disso aqui. Mas eu acho que a gente tem que valorizar o profissional que a gente é. E começa pela família, viu? Família é nossos primeiros clientes. Então a questão não é dizer não, é a questão como fazer daquilo ali um trabalho para você, que eles enxerguem que aquilo é um trabalho, porque é o seu estudo, pô, seus anos de faculdade. Então eles têm que enxergar que aquilo ali é seu trabalho, entendeu? Passando a respeitar aquilo ali como seu trabalho, tá tudo ok, tá tranquilo, ninguém entra em conflito, sabe? Eu passei a educá-los, a educar a minha família para enxergar que aquilo ali era meu ganha-pão e para me respeitarem como advogada, entendeu? Então E acho o isso. problema, às vezes, que eu acompanho, quem tem família numerosa tem bastante demanda, mas é isso que a Adriana falou. Quando é para pagar, prefere outro advogado, né? Mas se for só um negocinho, Então, só dá uma porque olhadinha no sabe por que contrato. está tendo um problema? Se é para pagar outro advogado, então eles não estão valorizando você como profissional. Então, você que não quer aquele cliente. Ponto.
Eu só quero cliente que me valoriza, pô, pelo profissional que eu tô, que não vai me valorizar. Tchau, eu vou ficar frustrada. Eu posso fazer o meu melhor serviço, ele não vai me valorizar. Aí o que que eu tento? Educar o cliente. Se eu tentei educar o cliente, tá lá, discorda, crédito familiar tinha que ser os primeiros a nos dar valor. Se eu tentei educar o cliente, eu educar a família e ele não tá me dando valor, então não é para ficar comigo, entendeu? Ah lá, ó, ela falou, acredito que os familiares tinham que ser os primeiros a nos dar valor. Então é A bem por aí Kátia. mesmo. Kátia, é bem por aí mesmo. Eu acho que a família são os nossos primeiros clientes. Exatamente, são os nossos primeiros clientes. Lorena, eu vi aqui, tem muita coisa. Você pode continuar, senão a gente não termina as dicas, mas eu quero, desde logo, Olha só, já te exato, sou a deixar. doutora Google e quem recebe é o outro. Gente, passa a se valorizar. Isso aí é do que você acredita no seu potencial. Se você se valoriza, não aceita isso não. E outra, se você valorizou, não aceita, a pessoa quando vem falar com você já vai saber que você não aceita. E você tem que educar. Real, família, nesse momento, eles viram o nosso processo e talvez seja por isso que não valorize. Mas se porta diferente. E eu demorei muito para isso, tá? Eu tinha que entender que era a forma como eu me portava que fazia com que eles me respeitassem. E quando isso aconteceu, hoje eu não atendo família em casa. Quer falar comigo? É problema? Escritório. Ponto. Simples assim. Não vai ser um cliente? Lugar de atender cliente em escritório. Tá? Primeiro passo para você gerar neles uma identidade, que eles respeitem você. Aí tem vários caminhos, a gente pode falar que demoraria muito para esgotar o assunto, e eu vou voltar só para nosso cronograma, mas quem tiver pergunta, gente, pode me chamar no particular, que eu estou disposta a responder tudo, mas sabe que é tudo, tudo mesmo? Pode me chamar com todas essas perguntas que eu vou ter o prazer em responder. E quem sabe, Pedro, a gente não faça aí uma cartilha, alguma coisa pela Comissão do Jovem Vamos. Advogado, Ô, né? E eu Lorena, estou à sua disposição. eu não sei se você acompanha, eu preciso só de 30 segundos para falar o que eu À preciso falar. vontade, o que você quiser. Nós temos dentro da COJAD, em parceria com a ESA, sob a coordenação da ESA, o curso de iniciação à advocacia. E sempre foi um problema para nós trazer um colega para falar sobre tributário, porque eu não queria uma linguagem do especialista para o especialista. Eu queria uma linguagem do especialista para o jovem advogado. E eu acho que eu encontrei a pessoa. Oh, que Vamos honra! conversar para nas próximas edições você vir para o módulo de tributário, dar a iniciação tributária, mas conversando com o jovem advogado o que ele tem que fazer para dar os primeiros passos aí na profissão, Se você puder me na, colocar na, na nesse seara módulo tributária. geral, assim, para todos os advogados, tudo bem, eu posso ficar na parte tributária, que eu amo fazer também, mas nesse momento eu estou me descobrindo muito de dar a mão para os nossos colegas, e quando a gente fala jovem advogado, não depende de anos que você tenha, é aquele que está realmente começando, eu vou amar, isso aí vai ser que vai tocar meu coração e eu vou sempre ter um Vai dar prazer certo. de estar junto, se me chamar. Tá? A gente falou da participação do OAB, né? E o quinto tenha conselheiros. Muito importante que você tenha conselheiros. E como você vai escolher seus conselheiros? Ah, vou escolher o colega da minha sala que está junto comigo? Vou escolher o que acabou de se formar? Não. Você vai escolher aquele cara que está acima de você. Aquele cara que você quer chegar. Fala, putz, eu me espelho naquela pessoa, eu quero ser igual a ela. Vou escolher. E aquele cara vai virar seu amigo. E a amizade é isso mesmo. Eu hoje escolho minhas amizades por pessoas que eu me identifico e admiro. O meu ciclo de amizades é todo voltado por pessoas que eu admiro demais. Ou que eu posso ajudar, ou que me ajudam, entendeu? Eu tenho isso, vira um círculo. E eu vou ajudando e me ajudam, eu vou ajudando e me ajudam, eu vou ajudando e me ajudam. Eu tenho conselheiros, que são pessoas mais experientes que eu, não digo mais velhas, mas e nem sempre a experiência está atrelada à idade, tá? Mas são pessoas que eu admiro. São pessoas que têm alguma coisa que eu me identifico. E de vários segmentos. Por exemplo, eu tenho um grande amigo médico. E é um super empresário do ramo dele e eu me identifico demais com as lições empresariais que ele me traz. Top! Eu tenho um grande amigo mais novo que eu, que é um fenômeno aí da internet e me ajuda muito nisso. Então eu pego das pessoas o melhor que elas podem acrescentar para mim, entendeu? E é sempre uma troca, o que eu posso acrescentar de melhor para elas e dentro do conhecimento que elas sabem, o melhor para mim. Eu tenho vários conselheiros de vários segmentos que eu julgo importante para minha vida, dentro daquele meu planejamento que eu falei que eu faço. E aí eu tenho um planejamento da minha vida pessoal, e tenho mesmo,
e tem um planejamento no escritório. Eu vou até mostrar aqui para vocês não falarem que é mentira. Quem trabalha no ar comigo sabe que a gente faz isso. Olha aqui, a gente faz mesmo. Dá para ver aí? Plano de ação. Dá para ver. Realmente a gente tem isso. Chama 5W2H. Aqui, ó, com mensal, tá vendo? Esse aqui é de 2018, ó. A gente faz um Legal. mês e tal. Então, eu vou falar de uma parte disso que eu acho muito importante também, porque aquela pessoa que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você tem que saber onde quer chegar. É o primeiro ponto da vida. Você tem que saber aonde você quer chegar e sabendo onde Ô, você quer Lorena, chegar. esse ponto é importantíssimo. É ter uma meta. Porque se não tiver meta, você corre para todos os lados e não chega a lugar algum. Então, saber onde quer chegar, eu acho que eu aplico isso e também falo sempre isso nas oportunidades que tenho de falar para a jovem advocacia, para quem está ingressando. Então, eu peço que aqueles que estão nos acompanhando que tenham ouvidos atentos aí para essa dica, porque isso para mim, se você não tiver planejamento, execução e meta, você não vai a lugar algum. Eu vou até acelerar aqui para dar tempo de falar disso. Vai lá. O 6 é trabalho com ética e honestidade. E aí o advogado tem que devorar o código de ética, simples assim. Lá vai encontrar tudo que você precisa e ponto. Se você está numa situação que você não está confortável, tem alguma coisa errada. Aquilo ali tem alguma coisa que não está honesta, não está ética. Então, você nem consegue vender o que você não é. Sua voz embarga, você se atrapalha, prejudica a sua retórica, a sua oratória, porque você está passando uma coisa que você não é. Então, quando você perceber que é isso, para, freia, bebe uma água, fala, o que eu estou fazendo errado? Alguma coisa está errada aí. Está faltando alguma coisa. E eu acho que é muito ética e honestidade, entendeu? A gente está vendendo o que a gente não é. Cara, entrou por aí, prometeu que não pode cumprir, ferro. Não faça isso. Não, não faça isso. Os seus outros colegas sabem. Incrível como a gente comenta. Putz, fulano, sabe? A gente percebe. Não faça por isso. Quem está começando tem que internalizar ética e honestidade. Ética, você tem que dormir e acordar com isso a todo momento da sua vida, todo o seu caminhar, cada passo, ética e honestidade. E realmente, código de ética da OAB não tem melhor, tá? E óbvio que isso aí são princípios que a gente tem ou a gente não tem, mas a gente pode desenvolver determinada situação. Muita gente já chegou, Lorena, tá preparada para o seu primeiro carro conversível? Eu tenho aqui uma super oportunidade. Ah, você vê isso daqui numa bomba. Você quer ganhar muito dinheiro dessa forma, bicho? Entendeu? Não se sustenta. Esses profissionais estão fadados ao fracasso, lá na frente vai ter algum tipo de problema. Não se sustenta. Por isso que eu falo, os 5 primeiros anos é estudo. Nos próximos 5 ganhar dinheiro. Aí nos próximos 5 de novo, já ganha dinheiro, fez uma reserva, estudo. Nos próximos 5, dinheiro, entendeu? É sempre a lei do 5-5. Sempre, para toda a vida, e o advogado tem que estudar o resto da vida, então é sempre isso. 5 estudando, 5 dinheiro. 5 estudando, 5 dinheiro. Sempre, tá? Não pense que você vai quebrar isso, porque você vai procurar atalho. E esse é o próximo passo que eu falo, que é atalho. Esqueça os atalhos. O maior perigo é atalho. E vai ter muito colega que vai chegar para você, como chegaram para mim, se eu estava pronto para ganhar muito dinheiro com 2 anos de advocacia, vendendo ilusão. Quando você para olhar aquilo ali, aquilo é cilada, gente, cilada. Presta muita atenção. Porque eu já vi de profissionais nossos oportunidades surreais. Então, e sempre de colega mais velho, e aí você vai olhar para a vida dele e não tem tudo isso, sabe? Então, não é um caminho bacana, não é legal, presta atenção, foge disso, trilha seu caminho sozinho, mais duradouro do que ficar indo por atalho, tá? O 8 é isso, chegamos no ponto, que é planejamento. Planejamento profissional de forma clara. Você vai ter sonhos reais, tangíveis. O que é isso? Sonhos que possam se concretizar. Eu não vou ter um sonho, por exemplo, eu quero ir para a Lua. É possível? Eu tenho condições? Não tenho. Entendeu? Então, são sonhos que a gente possa concretizar de forma clara e objetiva. E aí eu tenho uns passos que eu faço, que desde o começo da carreira até hoje eu carrego isso comigo. Todo final de ano, eu paro no dia 15 de dezembro e eu termino no dia 30 de dezembro. Eu faço as minhas metas e objetivos para o próximo ano. Quando eu comecei minha carreira, eu estabeleci planos a longo prazo, que são 10 anos, a médio prazo, 5 anos, e a curto prazo, que é anual. Então, a todo ano eu reviso isso. E é engraçado que eu consegui conquistar coisas que estavam com 10 anos com 5. Consegui conquistar coisas com 5 com 1. Porque eu tenho um comprometimento diário com os meus objetivos. Isso, para mim, é sagrado. O que me norteia, assim, eu inclusive prego isso na parede.
Eu tenho fotos de coisas que eu gostaria, profissionais, sabe? Eu queria muito dar uma palestra e no começo eu era péssima. Alguém falou da minha oratória, que foi aqui na comissão, agradeço demais. Se vocês soubessem como eu era ruim, não era ruim não, era horrível. Eu tinha muita dificuldade. Me botava para falar em público, não falava. Eu gaguejava. Eu não conseguia pegar o microfone, que eu tremia tanto, 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 tanto. E aquilo ali era muito ruim. Eu falei, putz, mas para eu chegar onde eu quero estar, eu tenho que melhorar. E aí eu comecei com treinamentos online mesmo, virtuais. E sabe o que eu percebi? Que quando eu vivencio a situação e quando eu vou lá e é um bate-papo onde eu falo só o que eu vivi, eu não tô mentindo, eu não tô inventando, não preciso falar o que eu não sou. Eu tô ali dando o meu melhor no que eu sou. Eu nem lembro o que eu tô falando, sabe? É tão natural porque você não É tá, natural. você tá sendo honesto com o que você é. E aí isso é uma habilidade que a gente desenvolve ao longo dos anos. Não pensa que com oratório você vai falar, eu vou fazer um curso, eu vou sair mega falante, tarará. Eu ainda tenho barreiras. Por exemplo, em sustentação oral, toda vez que eu vou fazer, me dá uma emoção, porque eu entendo a história, eu gosto muito de história. E aí eu fico lembrando dos grandes advogados que já passaram por ali. Esses dias teve uma no STJ, e ele falou, putz, quantas coisas não aconteceram aqui, quantas decisões incríveis não saíram desse tribunal, aí você sente o peso da responsabilidade, aquilo é bacana demais. E eu sinto que é uma quebra de barreira mesmo, sabe? Então, esses momentos são viradas de chave da vida da gente. A gente tem que aproveitar, porque Eu, são... na sustentação oral, eu vou nervoso até a tribuna. Quando eu chego ali e faço a primeira verbalização, o meu cérebro fica só naquilo e eu não sei mais o que acontece, sabe? Praticamente você entra num transe, é muito bom. É uma sensação boa, né? Como se você tivesse É. terminado uma E maratona, você assim. desce querendo voltar. É isso mesmo. É isso mesmo. Quem é apaixonado pelo que faz, né? Não tem como falar, Pedro. Quem é apaixonado pelo que faz, nada de braçada. É isso mesmo. Você tem que amar. Você quer ser advogado? Você tem que amar a advocacia, entender o que é advogado. Sacerdócio. É exatamente isso. É exatamente isso. Porque daí, gente, tudo isso vai virar secundário. Todos esses empecilhos, e a gente vai ter muitas situações difíceis e muitos momentos que, se você não amar, você vai querer desistir, sabe? E realmente muitos desistem porque não encontraram uma identificação de alma com aquilo. Então, quando você faz, exatamente, paixão motiva, quando você tem isso. E a gente só tem isso quando a gente entende, pô. Quando você entende o seu papel perante a sociedade, putz, é aquilo que você nasceu para fazer, você vai ter um destaque natural. O sucesso é consequência, o dinheiro é consequência. Você não pensa naquilo quando você está fazendo o trabalho, a ação, você pensa simplesmente em fazer o seu melhor. E tudo isso real vira consequência. E as pessoas falavam isso para mim. Ai, mas isso é consequência. Eu, que consequência? Eu acabei de formar. Eu preciso de dinheiro, eu quero trabalhar, sabe assim? Ansiedade. Então, eu não entendia a minha função, eu não entendia o meu papel, eu não sabia o quanto é gostoso ser advogado. E quando você estuda, estuda mesmo. Quem está aí com essas dúvidas, pensando em desistir, ou cada dificuldade para você é uma somatização e aquilo é muito maior, então é porque você não identificou. Você não se identificou advogado. Se você identifica advogado, estuda grandes advogados, o que é um advogado? Ninguém te segura. Ninguém te segura, aquilo é dentro do seu coração, é todo dia, cada sangue que pulsa, é dentro da sua veia, é um negócio surreal. Surreal mesmo, é de uma paixão mesmo, sabe? Então aquilo ali é sua força. Todo dia, quando vier uma situação adversa que quiser te derrubar, você não derruba. Por quê? Porque dentro de você tem um maior, parece que é uma ligação conexa direto com Deus, assim, uma coisa que Que vira um lance muito próximo ao dom, né? Você tá com é a que as pessoas inspiração falam exatamente divina. isso. Nossa, como você É uma é. fé inabalável naquilo que você acredita, né? A Exatamente. profissão. Exatamente. A gente, nesses 10 passos, inclusive, ao final de cada passo, a gente coloca uma frase de um provérbio e que nos sustentou no momento que a gente estava subindo aquele degrau. Então, aquilo ali foi muito importante para mim. Eu me apegava naquelas frases e aquilo eu carregava comigo. Eu ficava repetindo, repetindo, repetindo. Então, aquilo ali me dava uma força e uma sustentação. Uma força e uma sustentação. Então, a gente colocou, eu e Ellen, a gente decidiu abrir isso, colocando essas frases, para que, quem sabe, as pessoas tenham também essa identificação com a sua força, com o seu fortalecimento interior. E é fantástico isso. A gente falou de planejamento
profissional, né, que é o planejamento estratégico, mas nada disso funciona se você não tem o nono passo, que é um plano de ação. Você tem que ter o sonho que você quer, E aonde você quer planejamento. chegar, e depois o que você vai fazer para conquistar isso. E aí eu indico muito um método que se chama 5W2H. Se vocês quiserem anotar e pesquisar aí depois, pode falar comigo, eu ensino como fazer, se vocês quiserem. Mas o planejamento de ação, plano de ação se chama 5W2H. Você vai ter um planejamento estratégico que se chama FOFA ou SOFT, SWOT, na verdade, ou FOFA, que lá você desenvolve pontos fortes, pontos fracos. Isso entrou aqui com a minha filhinha. E depois o plano de ação 5W2H. Então você sabe onde você quer chegar e você sabe como executar. Pronto, tá? Perfeito. Eu vou É, atrás disso. é muito bom. Eu não É conhecia, eu vou curto atrás. prazo, 1 ano. Médio prazo, 5 anos. Longo prazo, 10 anos. Ótimo. Então, isso Perfeito. aí Lorena, é nós nota. temos mais um passo? O último, que é Tá. tenha Só perseverança. finalizar o horário, para mim está dando 56 minutos, temos 4. Então, finaliza o último, faz suas considerações finais e eu encerro, pode ser? Claro, claro. Infelizmente. Puxa, passou de bate-papo real, né, gente? O último é tenha perseverança. Em várias fases você vai querer desistir, vai mesmo. Em várias fases você vai passar por muita dificuldade. Você vai falar: será que meus colegas passaram por isso? Passaram. Todos passamos. Em várias fases vocês vão chorar sozinhos, gente, sozinhos mesmo. E 10 anos aí é como se a gente tivesse cicatrizes. Mas todas elas, todas, formam uma linda história que é a sua história. E ninguém tem a sua história. Eu fico emocionada porque a minha história tem muitas, muitas mesmo, sabe? Você tá me dando muitos resgates com isso aqui. E nesses momentos, é isso que vai te fazer diferente. É esse que vai ser o profissional que você é. Isso aí ninguém vai tirar de você. Essa é a sua identidade, é a sua maior força. Então, quando você pensar em desistir, perseverança. Relaxa, desliga. Pensou, entrou na crise, para um pouco, sabe? E não se cobre tanto. Talvez está tudo na internet, muito rápido, e a gente fica olhando colegas, putz, olha lá onde o cara chegou, e você se cobra, e você se frustra porque você não chegou onde ele chegou, você não sabe o que ele fez para chegar, e se ele foi desonesto, entendeu? Trilhe o seu caminho, só o seu caminho, foque só no seu caminho, nada mais, ninguém vai calçar seu sapato e vai fazer isso por você. Então, e isso ninguém pode tirar de você. É a maior coisa, o maior orgulho que você vai ter na sua vida é trilhar seu próprio caminho. Então, quando você estiver pensando em desistir, no auge do desespero, para tudo, persevera, faz uma oração, bola para frente, que a vida é muito boa e a advocacia nos proporciona grandes momentos. Só ia dar um beijão pro meu primo Otávio, que está aqui. Sou fã do profissional que ele é também, sempre me estimula muito, é um dos que eu tenho como conselheiro. E é mais novo que eu, viu? E a gente troca muito. É um querido. Otávio é um querido. É. Você quer encerrar? Eu espero ter contribuído, viu, gente? A mensagem que eu queria passar é essa. E quem tiver dúvida pode me chamar. Eu fico muito feliz em poder ajudar. E Pedro, espero que dê certo aí. Fiquei super empolgada, viu, para participar Vamos ativamente fazer, vai dar do Jovem certo. Advocacia. Vamos fazer dar certo até dar certo, tá? Lorena, obrigado mesmo. Eu confesso que fiquei, em alguns momentos, emocionado e motivado com a sua live. Eu achei, sinceramente, das que eu acompanhei a melhor, não por mim, mas por você, tá? A minha presença foi passiva. Você simplesmente arrebentou. Veja que só elogios. No meu privado, eu estou vendo aqui no WhatsApp Web, todo mundo te elogiando. A galera amou. E muito obrigado por proporcionar esse momento para a gente que está iniciando, para a Jovem Advocacia. E eu tenho certeza que, pelo ser humano fenomenal que você é, você ainda vai muito longe. Você está só no começo. Se me chamar, eu volto, viu, gente? E com Adorei. certeza você vai ser Pedro, chamado. obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelo carinho, pelo convite. Eu realmente, quando falo pela minha instituição, eu não sei o que acontece. Parece que eu me dou tudo, porque eu amo realmente isso. Eu sou muito grata à minha instituição OAB, e aí queria agradecer meu presidente Leonardo e ao Bruno Sintra, a todo mundo, e principalmente a você pelo convite. Muito obrigada, viu? Obrigado, Lorena. Vou encerrar que está faltando 20 minutos. Obrigado a todos que nos acompanharam. A COJAD está à disposição, tenho certeza que a Comissão de Tributário e a Lorena também. Qualquer coisa, nos chame no privado. Um Só abraço a Márcio todos. Guedes, um beijão, meu conselheiro tá aqui. Número 1 tá aqui.